Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Bling na área aqui com mais um conteúdo legal para vocês. Hoje um convidado especial que é o Igor Castanho, coordenador de marketing da Olist, parceiro nosso, e também com o Sidney, nosso diretor de marketing lá direto de Israel, para contribuir com a gente com essa visão global aí do tema hoje muito importante, que é o que a gente vai falar, que é como ter alto desempenho nas vendas em marketplaces. Igor, obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação. Queria que tu te apresentasse aí antes da gente começar a debater esse tema aí. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui participando com vocês. O Bling aí já é um grande parceiro nosso, né, de conteúdo, negócios, ações e tudo mais. Eu sou Igor Castanho, eu sou coordenador de marketing aqui do Olist, né? Enfim, trabalho com esse ramo de e-commerce já tem algum tempo também, estou bastante envolvido do ponto de vista de aquisição de usuários e tudo mais, mas também sempre de olho no mercado, né? Tendências desse mercado, como que ele está se comportando, oportunidade de vendas, e nos últimos anos eu mergulhei bastante fundo nesse segmento de marketplace aqui, dentro do Olist, que acaba sendo o nosso principal foco de atuação hoje, né? O Olist é uma plataforma que favorece esse acesso para os lojistas dentro do marketplace, garante performance, visibilidade, desempenho, né? Um canal de venda a mais para esse lojista. Acho que com certeza a gente pode ter discussões bem ricas aí hoje. Com certeza. E Sidney, lá direto de Israel aí também, obrigado aí pela participação. Valeu Gui, valeu Igor pela presença. Vai ser um prazer participar junto aí, conversar sobre essa experiência nova e transmitir um pouquinho do que a gente conhece para o pessoal e tornar cada vez o pessoal melhor e com mais opção de venda e com mais vontade de entrar nesse mercado de marketplace. E vamos lá, Igor, pergunta aí de $1 milhão. Como ter alto desempenho nas vendas em marketplaces? É sempre curioso, né, quando a gente discute esses assuntos, porque muita gente acha que existe uma fórmula secreta, uma receita do bolo que ninguém viu ainda, né? Algum macete oculto que só alguns poucos privilegiados sabem, né? Na verdade, quando a gente fala de marketplace e alta performance dentro de marketplace, o arroz e feijão funciona muito bem ainda, né? Para quem conhece aquele método de Pareto, né? Basicamente é uma premissa que diz que 80% dos seus resultados vão vir de aproximadamente 20% dos seus esforços, né? Então existe um conjunto de 20% ali que vão representar boa parte dos nossos resultados, só que muitas vezes a gente acaba focando em outras coisas, acaba se distraindo e no final do dia essas coisas agregam muito pouco para a gente, né? Então o que a gente vai discutir hoje aqui são várias ações que ajudam a compor esse arroz e feijão, ajudam a garantir que esse Pareto aconteça na prática e ajudam a direcionar o lojista sobre quais os focos que ele tem que ter para ter alta performance em marketplace. Basicamente, respondendo a pergunta sem entrar no detalhe ainda, Guilherme, é fazer as etapas mais básicas do processo de venda em marketplace, desde a entrada até a gestão dos pedidos, de forma bem feita, de forma profissional, consistente, com processo e previsível. E qual, na tua opinião, a primeira etapa que o lojista que quer entrar em marketplaces ele tem que cuidar? Dentro dessa linha do arroz com feijão, né? Qual seria o primeiro passo do seller para começar bem no marketplace? Acho que o ponto fundamental para começar é entender qual é o papel do marketplace dentro da estratégia de negócio macro daquela empresa, né? Hoje, quando a gente pensa em marketplace, a gente tem vários casos de uso, digamos assim, né? Você tem o lojista que tem uma loja física e às vezes foi direto para o marketplace, né? Você tem um lojista que tem a loja física, tem o e-commerce, vende em marketplace e domina os principais canais. Você tem um lojista que às vezes só tem o e-commerce, que é um canal de venda a mais e vai para o marketplace, né? Independente da forma que você está operando, independente desses casos de uso, que são apenas alguns dos tipos, você precisa entender que o marketplace é como se fosse uma nova unidade de negócio que exige atenção específica e estratégias específicas, né? Você não pode tentar usar o marketplace, por exemplo, para compensar toda uma estrutura de custos fixos e custos variáveis do seu ponto de venda físico, por exemplo, né? Você precisa entender que às vezes a dinâmica de preço do marketplace vai ser diferente da loja física, né? A dinâmica de estoque, a dinâmica de pessoas que você vai alocar, né? Então, ter essa visão de negócio do ponto de partida já ajuda esse lojista a ajustar as expectativas dele e entender o que ele pode esperar daquele canal de vendas, né?
Então, para começar, esse é o ponto básico e que faz muita diferença e muita gente não faz hoje em dia. Sim, e mesmo na escolha do marketplace, né, também, porque às vezes a gente não pode se ater só a detalhes de tráfego, de alcance que o marketplace tem, mas sim também tem que fazer uma relação se aquele marketplace tem fit com o produto que o seller vende, né? É um outro ponto também que tem que tomar cuidado no início, na verdade. Sim, perfeito. Às vezes você olha para um grande marketplace mais generalista, por exemplo, que tem um tráfego imenso, né? Mas às vezes você trabalha com uma vertical muito específica, por exemplo, moda esportiva. Pô, se você trabalha com moda esportiva, existem marketplaces de nicho que conversam muito melhor com esse público consumidor e às vezes nesse marketplace você vai ter um desempenho muito melhor do que se você fosse para aquele generalista, que tem tráfego, tem volume, mas as audiências são muito distintas, né? Uhum. Então, ter essa visão também, exatamente, do que eu quero e onde eu quero chegar dentro do marketplace é fundamental para você ter esse desempenho. Para começar, né? Depois tem toda a operação lá dentro e tudo mais, que também é bem importante. Só completando, é importante o lojista saber que vale a pena trabalhar com marketplace, tá? E o meio mais rápido, mais fácil, mais eficiente é o holístico, tá? E o lojista, ele tem a loja física dele e quer entrar no mundo de marketplace, que é um mundo muito, muito grande. Então, entrando no marketplace, é como se ele tivesse, de uma hora para outra, entrando no marketplace, como se estivesse abrindo uma loja dentro de um shopping. Isso é um marketplace. O outro marketplace. Com a Olist, você consegue, joga para a Olist faz um split e joga para vários marketplaces. Isso é muito legal. E a grande vantagem, e eu acho que é um problema que existe, é controlar essa história. Então, essa vantagem da Olist de mandar para vários marketplaces é algo espetacular. A segunda vantagem é um sistema integrado com a Olist. Isso facilita muito a vida, porque no marketplace tem as obrigações fiscais, obrigação de entrar pedido e sair pedido, que facilita muito se chama um sistema integrado. E aí entra o Bling em parceria com a Olist, porque essa integração é muito funcional, ela é muito boa para o lojista, porque ele tem já a loja dele, ele tem que trabalhar na operação dele e jogar em vários marketplaces é o trabalho. Então ele joga na Olist, a Olist faz esse trabalho de split para todo mundo. E essa integração Bling, Olist, marketplace cliente, a gente consegue simplificar isso em poucos segundos, faz toda essa conversa de todos esses elos. E esse é um ponto bem interessante, né, Sidney? Porque ele tem uma conexão com esses casos de uso que a gente falou, né? Se você pensa no caso de um lojista físico, por exemplo, que às vezes está direto no marketplace, né? Às vezes ele tem a operação dele ali no Bling, por exemplo, né? Ele fez uma venda na loja física, ele já precisa atualizar o estoque dele para não correr o risco de bater lá no marketplace e ter uma ruptura de estoque, né? Então, se ele trabalha por essa forma integrada, por exemplo, o Bling já vai processar aquele estoque, já vai fazer a atualização, isso vai bater no lixo, porque está integrado, vai bater no marketplace. Então, ele consegue ter controle de todo esse ciclo, estando em vários canais de venda, sem ter que sofrer para administrar cada um deles individualmente, né? Com certeza, puxando esse gancho da loja física, a gente tem notado muito crescimento de lojistas que possuem um ponto físico e utilizando o marketplace como um canal para vender mais, para atingir novos mercados, né? E essa integração Bling Olist, ela tem ajudado muito, né? Não só o comércio, mas também a indústria, né, Igor? Vocês têm muitos casos aí de indústrias que têm encontrado no marketplace um caminho para expandir seu mercado de atuação. Exato, porque quando a gente pensa, por exemplo, na dinâmica da indústria, na dinâmica do importador, ou na dinâmica de quem tem um ponto de venda físico, por exemplo, né? Qualquer um desses três casos, geralmente, o empresário que está por trás dessa operação, ele entende muito do produto que ele está trabalhando, da vertical, né, do nicho em que ele atua, e ele entende muito bem também de como negociar com o fornecedor, qual é o produto que tem melhor qualidade, e muitas vezes ele entende muito melhor até do que o próprio marketplace, o consumidor alvo dele, o consumidor principal. Então, o consumidor desse meu produto, ele tem essa característica, o processo de venda com ele funciona assim, é uma venda muito mais relacional, né? A interação é essa, esse é um cara que é mais sensível a preço, que ele é mais sensível à qualidade. Esse conhecimento está na cabeça do empresário, em qualquer um desses casos de uso, né?
O que o list, o marketplace, essa integração com o Bling fazem é não gerar distrações para ele e permitir que ele continue focando nisso, continue focando em vender o produto dele, que é o que ele entende. Porque muitas vezes esse empresário ele tem a noção de que ele precisa aumentar a venda dele, por exemplo, só que ele olha para um site de e-commerce e muitas vezes dar o primeiro passo já no e-commerce é uma tarefa muito complexa, né? Porque você vai ter que erguer o site, você vai ter que gerar tráfego para o site, você vai ter que ter métricas consistentes, dar manutenção para aquele site, né? Você vai ter que usar várias ferramentas complementares, desde uma automação de pagamento, uma plataforma, e nem sempre isso está no cotidiano, né, desses empresários. Entender isso às vezes leva um pouco de tempo, às vezes você não tem uma estrutura de custos que permita terceirizar toda essa operação, né? E aí o marketplace entra como uma solução muito mais prática, porque todo esse processo mais técnico ele já vem pronto, ele já está estruturado, né? E o lojista vai continuar focando em vender o produto dele, que é o mais importante no final do dia, né? E toda essa parte mais técnica, as ferramentas, as integrações vão estar meio que trabalhando isso de forma mais automatizada para ele não ter que se preocupar. Só completando, concordo plenamente com o que você falou. Mas o marketplace pode ser um instrumento muito bom. Vamos supor, você está com muito estoque, o lojista na loja física, ele está com muito estoque de copo azul. E ele quer desovar esse estoque, não está vendendo, porque na região que ele mora não tem saída do copo azul. Então ele joga esse marketplace, ele consegue jogar na Ulisses, a Ulisses joga nos marketplaces, ele consegue jogar isso em várias vitrines. E aí ele consegue desovar esse copo azul, coisa que ele não estava conseguindo. Ou ele está com uma novidade de um produto que ele acabou de importar, que tem uma margem melhor. Ele joga na Ulisses, a Ulisses joga para isso, então ele consegue desovar, vender produtos que ele não tinha espaço, ou ele tem uma região que não tem saída de copo vermelho. Ele joga lá, que tá ruim nessa região, ele joga no marketplace e faz venda. Mas o que eu queria ressaltar, o importante é ter sistemas integrados, porque o trabalho que o lojista tem, isso eu já vi algumas vezes, isso na época, se a gente acompanhar, na época de lançamento de loja virtual, o pessoal virava e falava assim, vou lançar minha loja virtual. Vai lá comprar, ou subalugar uma loja virtual e lançava os produtos. Só que o sistema de gestão que ela usa na loja, com a loja virtual não se falava. Então, ela tinha que ficar alimentando o dia inteiro. Chegou sapatos. Ela vendia sapato. Ela tinha que alimentar o sistema da loja, tinha que copiar o que ela lançou e jogar isso para a loja virtual. É a mesma coisa que acontece com o marketplace. Ela não pode, o lojista, ele tem que ter uma solução simples, automatizada e funcional. Ele tem que colocar o pedido no sistema de gestão, no RP. Esse RP atualiza o estoque da loja, que atualiza a Ulisses, que atualiza o mercado, o marketplace, que já deixa disponível o cliente. Se não for automatizado, se não for simples, a coisa não funciona. Porque, esqueci de atualizar no marketplace. Mas vendeu um sapato na loja física. Tem que dar baixa nisso. Então, tem que estar integrado essas soluções, senão a coisa não vai andar. Esse é um problema muito sério, que muita loja virtual, na época de anos atrás, que era o necessário todo mundo entrar, tentavam vender em loja virtual, as lojas abriam e fechavam porque elas não conseguiam fazer essa dinâmica funcionar de uma forma... ela tem que estar uma engrenagem. Ela tem que andar, uma anda com o outro, que entra o produto e atualiza. Então, é importante que esteja todo mundo integrado, olhando a mesma linha. No final do dia, nós estamos falando de tempo, né, Sidney? Você pergunta para a maioria dos empresários qual que é a dor dele, não é recurso, às vezes não é infraestrutura, não é gente, é tempo no final do dia, né? Tempo é o ativo mais valioso que a gente tem hoje para gerir qualquer negócio. Qualquer solução que você consiga, que ajude você a ganhar um pouco de tempo, não gastar tempo com tarefas pouco eficazes, né, que não contribuam para aquele Pareto que a gente está falando, você está indo contra a tendência, né? Tudo que você consiga ganhar tempo, consiga ser mais ágil, focar no que importa, no final do dia ajuda muito mais. O lojista tem muito desafio. Ele tem que negociar com o fornecedor, tem que negociar com o banco, baixar o extrato do banco, pagar a conta. Ele não tem tempo. O tempo dele é escasso. A pessoa tem 8 horas por dia para trabalhar. Nessa hora ele tem que fazer tudo isso. Então, tudo que o pessoal fala de automatização, da robótica e tal, tudo que puder automatizar vai para quem é automatizado.
e humano, a gente tem que focar nas coisas inteligentes, que é negociar, escolher o sapato certo que vai comprar, o copo certo que vai vender, fazer a parte inteligente. Essa parte burocrática, automação, cara, deixa com a gente, deixa com a Olist, deixa com o Marketplace, que eles fazem todo esse ciclo de venda. E ele usa isso aqui para desovar, para empurrar o estoque, para ajudar a vender algo que é mais um canal que vai ajudar ele a vender. Então, essa é a dica que a gente dá. Sem dúvida, a tecnologia está aí para auxiliar o lojista a ganhar tempo, para que ele se preocupe com aquilo que importa, né, que é vender mais. E agora, Igor, a gente falou bastante aí sobre o passo antes do lojista entrar no marketplace. Depois que ele entra, quais seriam os primeiros passos dentro do marketplace? O que ele teria que fazer como checklist básico para que ele tenha uma boa visibilidade do produto, para que o produto dele seja competitivo, não necessariamente só em preço, mas de buscas? Enfim, quais seria o checklist básico dentro do marketplace que o seller tem que seguir para ter um bom desempenho? Eu acho que essa metáfora que o Sidney trouxe do shopping center, das lojas, ela é muito boa para explicar essa etapa, né? Hoje, quando a gente vê o marketplace como uma loja no shopping, por exemplo, como esse espaço de visibilidade do shopping, né? Um ponto muito importante para uma loja no shopping é a vitrine, né? Você pode ter o melhor ponto do shopping, se a sua vitrine for ruim, não for capaz de chamar atenção, não for capaz de fazer com que aquele consumidor pare, veja, olhe, deseje e compre aquele produto, né? Todo o seu trabalho foi em vão, você só gastou dinheiro realmente, né? Então, a hora que você entra no marketplace, a sua vitrine é eletrônica, né? Então, você precisa preparar essa vitrine e deixar ela bem feita, porque isso vai sim se traduzir em vendas. O que é essa vitrine bem feita, né? Você vai anunciar um produto online, seu catálogo precisa ser a grande obsessão, né? O que compõe um bom catálogo hoje em dia, né? Quando a gente pensa no marketplace? Ponto fundamental é foto, né? O consumidor não vai poder tocar o produto fisicamente antes de comprar, né? O consumidor, ele é muito curioso, às vezes a gente subestima isso, né? Às vezes você coloca uma foto só de um ângulo e tem consumidor que quer ver, às vezes, o rótulo do produto, quer ver a parte de trás do produto, né? Você pensa num celular, por exemplo, o celular tem 4 cantos, né? Às vezes ele quer ver como que é a entrada de fone de ouvido em um dos cantos do celular. Se você faz uma foto genérica que não mostra esses detalhes, se você não tem uma riqueza de fotos, se a qualidade é ruim, se a resolução é ruim, você já matou 80% da sua vitrine, né? Você já tirou o potencial imenso dela. Mas não se resume a isso, né? Que mais que compõe depois da foto? Título e descrição, né? Marketplaces, no final do dia, seguem uma lógica muito parecida com mecanismos de busca, né? Você chega no marketplace, você até pode olhar a homepage, ver as ofertas, recebeu por e-mail, alguma coisa assim. Grosso modo, você vai na barra de pesquisa e digita o que você está procurando. Aquilo que a pessoa vai digitar deve corresponder ao seu anúncio, né? Então, qual é a forma mais fácil que uma pessoa usa para procurar um termo de um determinado produto, né? Tem vários casos que a gente discute, né? A pessoa procura geladeira ou refrigerador, né? Você precisa entender essa dinâmica, entender quais são os melhores termos e trazer isso para o seu catálogo na forma de título, né? E não adianta nada você ter um bom título que as pessoas achem, você ter belas fotos que as pessoas vejam no detalhe e você não dá detalhes do que é o produto. Aí entra a descrição, né? Então, você fazer uma boa descrição, com riqueza de detalhes, com uma boa ficha técnica, né? Hoje, quando a gente pensa em aparelhos eletrônicos, pô, a quantidade de pormenores que existem, né? Você pensa num celular, por exemplo, é memória, é capacidade de armazenamento, é a câmera, é a bateria, né? Se você não trouxer isso de uma maneira sintetizada, completa, clara, você está matando ainda mais o seu potencial de vendas, né? Perceba que a gente nem chegou em elementos que geralmente as pessoas já pensam direto, né? Preço, desconto, frete, nada disso. O trabalho, o arroz e feijão que a gente fala, né? Esse Pareto começa já no catálogo, já nesses elementos, porque isso vai garantir a visibilidade que depois vai puxar todo esse resto desse processo de vendas. É isso, se o arroz e feijão não é bem feito, o resto não adianta, né? Ele ter um bom preço, ter um bom frete, se ninguém encontra o produto dele, né? E isso que tu comentou é uma coisa que eu gosto muito de fazer esse exercício nas campanhas que a gente faz em Google, por exemplo. E acho que a mesma lógica se aplica à busca em marketplace, que é tentar entender como que o nosso cliente ele busca pelo nosso produto.
no caso do Bling, como ele busca pelo nosso serviço, né? Acho que é um desafio grande, mas acho que chegar nesse entendimento ele vai ajudar muito a aumentar a visibilidade do produto dentro do marketplace, né? Talvez o principal desafio seja esse, né? Saber como que o produto o cliente está buscando o nosso produto. E para isso existem algumas ferramentas, né? No caso do próprio Google, ele tem algumas ferramentas que fornecem ideias de palavras-chave que a gente pode utilizar nas campanhas. E no caso de marketplaces, Igor, tu acha que é possível usar essas ferramentas do Google para fazer esse exercício ou a lógica é um pouquinho diferente para tentar entender como que o cliente busca pelo produto? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o Google é o melhor aliado para esse tipo de tarefa, né? No final do dia, quando a gente fala de consumidores, estamos falando de pessoas, né? Hoje, um dos espaços mais utilizados pelas pessoas para tomar uma decisão de compra, fazer uma busca, é o Google, né? Elas começam a intenção de compra delas muitas vezes pelo Google, né? E esse é um ponto bem interessante que a gente trouxe, né, Guilherme? Essas ferramentas, como por exemplo o Google, você consegue insights, ideias de palavra-chave de graça, você não precisa pagar, você não precisa acessar nenhuma ferramenta complexa, né? Google Trends é um caso perfeito disso. Sim. Acabei de falar aqui do caso de geladeira ou refrigerador, né? Não precisa ser uma resposta subjetiva, até porque isso tem variações regionais, né? É a mesma discussão clássica do biscoito ou bolacha que existe, né? Então, você ficar discutindo na intuição, às vezes é pouco produtivo. Você vai para o Google Trends, por exemplo, você digita as duas palavras-chave. Você coloca refrigerador e geladeira. Ele vai te mostrar um gráfico que aponta no histórico qual é o termo mais utilizado pelas pessoas. Pronto, você tomou uma decisão baseada em comportamento humano, baseada em pessoas, mas também baseada em dados, né? E não precisou gastar com isso, não precisou usar uma ferramenta super complexa, né? Aqui no List isso é tão importante que, além do lojista ter a opção de fazer o catálogo dele, todos os anúncios que ele manda a gente revisa novamente para ter certeza que eles estão otimizados nesse processo. Então, com certeza, se basear nessa lógica do Google para começar é um ótimo passo. Boa. E eu sei que também, Igor, que tu é especialista em copy, te acompanho bastante no LinkedIn. Entrando mais no detalhe da descrição dos anúncios, né? Além daquelas informações técnicas do produto, né, que são fundamentais, e dentro da tua experiência de copy, que eu sei que é grande, que tu manda bem pra caramba, que dicas ou orientações que tu pode dar para o lojista na hora de fazer uma boa descrição? Aqui eu digo uma descrição mais comercial, né? Nem tanto a parte técnica, porque os detalhes técnicos eles seguem um padrão, né? Que a gente não tem muito o que mexer. Mas na descrição comercial, que dicas tu dá pro lojista já encantar o cliente logo de cara, quando ele vê o anúncio já ter vontade de comprar? Um ponto bem importante, né, quando a gente começa a pensar no texto de descrição, é entender que sim, os marketplaces possuem algumas regrinhas particulares deles. Você não pode, por exemplo, colocar o contato da sua loja, o link da sua loja, por exemplo, numa descrição. Então, entender essas regrinhas é importante. Trazendo mais para esse ponto de vista de persuasão, né, de copy que você comentou. Como que você consegue fazer um texto que seja atrativo, capaz de incentivar aquela pessoa a fazer a compra, né? Novamente, é pensar na lógica das pessoas, né? A lógica como eu consumo, como você consome, como Sidney consome, né? No final do dia, a gente vai comprar um produto online, o que a gente quer, por exemplo? Segurança, né? Então, você pode trazer isso para sua descrição. Qual é a garantia do seu produto? Tem uma garantia especial, de repente? Existe a opção de uma garantia estendida? Qual é a garantia do fabricante, né? Tem produtos hoje que tem como diferencial a própria garantia, né? Às vezes você compra o produto, o fornecedor fornece 1, 2 anos a mais, né? Você precisa trazer isso em palavras, né? Precisa deixar isso explícito, porque isso gera confiança para esse consumidor, né? Dependendo do caso, às vezes você está trabalhando com um produto que é de colecionador, por exemplo, ou uma edição limitada, né? Quando a gente pensa em copy, em persuasão, a escassez ela é muito poderosa para convencer as pessoas, né? Eu sempre comento isso nos estudos de copy que a gente vê sobre pessoas. A intensidade da emoção de perder qualquer coisa é sempre muito maior do que a intensidade de quando você ganha alguma coisa. Então, se você perder R$2, vai doer, a intensidade vai ser muito maior do que a alegria que você teria se você ganhasse R$2. Em termos de intensidade de emoção, são emoções diferentes, mas a intensidade de quando você perde é muito maior do que a intensidade de quando você ganha, né? Então, você está trabalhando, às vezes, com um produto de edição limitada,
traz isso para o texto, porque isso vai gerar uma escassez, né? A pessoa vai falar, caramba, não posso perder essa edição ilimitada, exclusiva, alguma coisa assim, né? E existem vários produtos no portfólio de marketplace em que isso pesa também, né? Pensando em produtos específicos, a questão do apego, né? Do carinho com o consumidor, também é uma coisa que tem um poder de persuasão muito grande, né? Então, às vezes é um produto artesanal, um produto feito à mão, um produto feito com ingredientes especiais, trazer isso para o texto, né? Para o consumidor que está lendo, para a descrição, né? O consumidor que está lendo, ele vai entender, olha, realmente é um produto diferenciado e tudo mais, né? Você pode fazer isso, vamos até antecipar um pouquinho aqui, falar do pós-venda também. Vender o produto, colocar um bilhetinho escrito à mão, dando um desconto, dando um benefício, agradecendo aquele consumidor pela venda. É um recurso de persuasão que vai fazer essa pessoa, às vezes, voltar a comprar na sua loja. Então, percebe como não é nada revolucionário, né? Não estamos reinventando a roda aqui. Princípios básicos de bom atendimento ao cliente resolvem. Isso aí, é verdade. Só completando essa dica do Igor, o Marketplace é uma ferramenta muito boa para captar novos clientes. Então, usar essa ideia do bilhetinho, a partir do momento que você vende o produto via Marketplace, você vai deixar dinheiro para o Marketplace, uma comissão para eles. Se você coloca um bilhetinho, um cartão seu, na recompra, ele vai bater direto na sua loja. E aí você vai ganhar mais um cliente. E o Marketplace é um instrumento até de marketing, porque ele fez uma venda, talvez você ganhou menos dinheiro, mas você ganha um cliente novo que nunca teria comprado da sua loja, e aí você começa a gerar um relacionamento com esse cliente. E a recompra, ele vai te ligar e falar, me manda mais camiseta. E aí você faz esse elo direto com ele. Então, você ganha uma carteira, você aumenta a sua base de cliente ativa. Então, aproveitando esse elo do Igor, vamos usar o Marketplace para ajudar, porque o lojista não pode vender, só depender da loja, vender do Marketplace, vender do telefone. Ele tem que captar novos clientes para fidelizar eles e, com isso, ele vai conseguir ter mais clientes, faturar mais, ter um custo menor e ter uma companhia mais segura, uma melhor rentabilidade e ganhar mais dinheiro no final do mês. Bora vender com lucro. Não adianta vender de monte e só perder dinheiro. Esse é um ponto bem importante, né? A gente, por exemplo, aqui no Logística, quando fala de marketplace, bate bastante nessa tecla, né? Para o lojista que já está consolidado, não necessariamente o Olist, o marketplace, esses caminhos que ele pode seguir, precisam se tornar o principal canal de venda dele. Não precisam virar de uma hora para outra a galinha dos ovos de ouro, né? Muitas vezes vai funcionar melhor como uma estratégia complementar, uma linha a mais de receita para aquele negócio ali, que vai fortalecer as estruturas que já existem, como a própria loja física, como o próprio site próprio que você falou, né? Perfeito. Eu não acho, não se coloca todos os ovos na mesma cesta. É bom ele colocar. Vende para a Olist já desmembra em vários ovos, porque ela trabalha com marketplace. Tem a venda física, que também dá mais receita. Tem vezes que a pessoa tem a loja virtual, que, querendo ou não, tem força também. Então, ele tem que tirar um pouquinho de cada. Tira um pouco de venda de marketplace via Olist, tira um pouco via loja virtual, tira um pouco da loja física, tira via televendas, tira via recorrência mensal que ele consegue tirar do cliente. Ele tem que tirar as vendas de todos os lugares. Esse é o que falam que é o omnichannel. Vende de tudo que é lugar. Porque não adianta vender só no marketplace, só na loja virtual, só na loja física. Ele tem que fazer essa gama de vendas. E de vez que está pior um lado, melhora no outro, teve uma venda aqui. Então, ele torna a companhia dele mais segura com essa multivendas. Exatamente. Igor, para a gente fechar aqui, encaminhando para o final, quais são as perspectivas aí para vendas em marketplace para esse ano? Eu acompanho bastante números do mercado, nos últimos anos tem crescido bastante. Na tua visão, a tendência é de crescimento ainda para esse ano, assim como o e-commerce como um todo? Como é que vocês enxergam a participação do marketplace hoje sobre o total de vendas do e-commerce no Brasil? O marketplace ele já conta com uma vantagem fabulosa, que é a inércia, né? O que quer dizer isso? Se o marketplace não fizesse mais nada, ele continuaria crescendo,
porque o e-commerce no Brasil cresce e cresce muito forte, né? Quando você olha a última década do e-commerce, por exemplo, todos os anos consecutivamente houve crescimento. Todos os anos venderam mais que o ano anterior, né? E na maioria desses anos, em 8 desses últimos 10 anos, eu diria, cresceu 2 dígitos, né? Que negócios crescem 2 dígitos ao ano hoje em dia, né? O e-commerce cresceu. Então a gente saiu de um mercado que movimentava aí seus 10 bilhões de reais, 10 anos ou um pouco mais, um pouco menos, para um mercado que agora em 2019 movimentou cerca de 60 bilhões de reais, né? Alguns números falam mais, outros números falam menos, mas é mais ou menos ao redor desse número, 60 bilhões de reais, né? Isso ainda é ínfimo quando a gente pensa no varejo como um todo, que é um mercado gigantesco que movimenta mais de 1 trilhão de reais, né? E esse mercado continua crescendo. Se o e-commerce está crescendo, os grandes players são protagonistas desse crescimento. Então, os marketplaces também crescem, né? Curiosamente, a participação dos marketplaces dentro desse total de vendas do e-commerce, ela deu um salto nos últimos 5 anos, a gente pode dizer, né? Então, se a gente falava aí em 1 ano e meio, 2 anos atrás, em mais ou menos 30% de participação do marketplace no total de vendas do e-commerce, hoje a gente já está em algo próximo a 40%. Talvez um pouco mais, dependendo dos critérios que você usa. Alguns trabalham com usados, outros não, tá? Mas a gente pode trabalhar com um número próximo disso. Quando você olha marketplaces individuais, né, não olhando o mercado como um todo mais, alguns canais já têm a maior parte das suas vendas dentro do marketplace, né? E não mais com produtos próprios. Isso sem falar em canais que são 100% marketplace, que não vendem nenhum produto próprio, né? Existem alguns canais bem famosos que falam sobre isso também, né? Se você olha para referências internacionais, que também dão um bom embasamento para a gente, quando a gente olha para a Amazon nos Estados Unidos, por exemplo, já há algum tempo, mais da metade das vendas da Amazon nos Estados Unidos, que é o mercado maior, mais consolidado, é feito dentro de marketplace. Então, e-commerce, de maneira geral, não tem outro caminho que não seja crescer. E marketplace também não tem outro caminho que não seja crescer. O ponto é, às vezes o lojista ele pode criar um site próprio, ele vai entrar nesse número do e-commerce, mas talvez ele não consiga pegar carona nesse crescimento. Se ele entrar no marketplace, é mais provável que ele consiga pegar carona nesse crescimento e que ele também consiga vender mais, ele consiga aumentar a receita dele, gerar esse ganho incremental para o negócio dele, seja a loja física e virtual, seja tudo integrado, enfim, a operação que ele quiser. Muito bom. Eu tenho uma dúvida. Igor, hoje a Olist está integrada em quais marketplaces? Hoje a Olist está integrada nos principais marketplaces do mercado, tá? Vou listar rapidamente alguns deles aqui. O grupo B2W, que pertence que é o mundo americano submarino de Shoptime, tá? O Mercado Livre também, a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia, do Extra e do Ponto Frio, Carrefour, tá? O Mercado Livre eu já falei, enfim, tem alguns marketplaces menores que a gente trabalha em parceria também, tá? Outros grandes que a gente tem parceria, Madeira é outro que é bastante conhecido, a Amazon, que é um dos maiores players nesse segmento também, né? Então, quando a gente olha para o mercado, alguns poucos que a gente ainda não está integrado, mas está em vias de acontecer, tá? Outros que eu não falei, Zoom e Carrefour. A lista completa é essa, tá? Tem no nosso site também para quem quiser ver no detalhe e tudo mais, mas esses são os principais hoje e a tendência é que outros entrem em breve. Já estou dando até um pequeno spoiler aqui. Opa, isso é bom. Queremos saber quais são as novidades em breve que estão entrando na Olist. Em breve contamos. Vamos ter que aguardar. O desafio do lojista são 2, para quem não vende marketplace. Um é startar essa venda, que é, se ele quiser vender direto no marketplace, ele tem que ficar batendo um atrás do outro, negociar com o marketplace, demora. A vantagem da Olist, na minha opinião, uma grande vantagem, é que você negocia com a Olist já tem esse guarda-chuva pronto de negociação. Então, ele assina um contrato, explica o trabalho de uma vez só. Isso eu acho espetacular e evita muito essa negociação e esse tempo gasto pelo lojista. E segundo desafio é depois que ele começou a trabalhar, isso eu vi, eu queria reforçar esse ponto. Ele tem que ficar retroalimentando essas vendas e voltar essas vendas depois que faz a venda, ele tem que fazer a entrega desse produto. Então, um sistema automatizado é extremamente importante e relevante. Porque antes a pessoa tinha o estoque da loja física, o estoque da loja virtual, o estoque do marketplace.
cara, não dá para ele ter 3 estoques separados. Estoque parado é dinheiro parado. Então, um estoque único, um sistema que se fala, que se conversam entre eles, é um game change. E aí sim torna a operação muito mais bacana, rentável e funcional. Além de tempo, dinheiro, que a gente já discutiu, tem que ter. Então, só por uma curiosidade, vamos supor que a pessoa trabalha com camiseta. De alguém essa camiseta. Então, ela dá a entrada dessa nota fiscal. A hora que ela dá a entrada nessa nota fiscal, ele já fica à disposição no sistema do Bling, no sistema de varejo dele. Fez a entrada no Bling, a gente já manda para o list, já manda para o marketplace, o cliente já está vendo esse produto, essa camiseta. E o inverso também funciona. Vendeu a camiseta, baixa no marketplace, que bate no estoque do Bling, e fica lá que tem, ao invés de ter 10, tem 9 camisetas. Então, esse fluxograma tem que funcionar, porque senão ele começa a vender camiseta que não tem camiseta, ou não vender mercadoria que ele não tem disponível em estoque. Então, é muito, muito importante que tenha todos esses sistemas integrados. Então, o pessoal pergunta, como faz para usar o Bling? Eu tenho gestão. Então, a pessoa migra para o sistema do Bling, que é um software de gestão, que é um PDV, é uma frente de caixa. Essa frente de caixa faz a entrada e o trabalho fiscal e manda tudo o que tem disponibilidade de estoque e informações para a list que manda para os marketplaces. Quanto tempo demora? Segundos. Então, é importante que tenha todos esses sistemas todos integrados. E custa caro isso, não custa, Gui? Pelo Bling não custa quase nada. Pelo Bling, com R$50 por mês, o lojista faz tudo isso e muito mais, né? E se for cliente Olist, a gente ainda tem uma vantagenzinha aqui Opa. ainda. Começar ainda fica mais fácil para ele. Agora você vai contar para a gente alguma novidade. Agora eu vi vantagem. Pode trazer uma novidade boa para a gente. Olha se não for, a gente vai acabar agora, Pão. Não. Acho que tem o Bling aí, como é super parceiro nosso e como a gente sabe que faz a diferença no dia a dia do lojista mesmo para otimizar a operação dele, né? A gente tem uma parceria com o Bling. Clientes Olist que entrarem tem 6 meses de Bling grátis, conseguem usar o serviço durante 6 meses, só depois vai fazer o pagamento da mensalidade conforme o plano. Olha isso. O patrão enlouqueceu. Olha, esse aí fala abaixo. Se ele ouvir aí, ele vai tirar esse desconto. Não, ele tá numa sala, ele tá longe de mim aqui. Mas esse benefício, olha, não é exagero dizer que acho que é inédito no mercado. Se você conseguir usar uma ferramenta desse porte por 6 meses, sem ter custo, manter a operação, e depois que você tiver que pagar, vai ficar muito barato ainda, né? Os planos são muito, muito acessíveis. E se você quiser trabalhar com essa dobradinha, também sai bastante barato, tá? Falando um pouquinho de Olist, né? Hoje a gente cobra uma taxa de ativação de R$450, só que você pode parcelar essa taxa em até 6 vezes de R$75, né? Então, se você contratar o Olist, vai pagar 6 vezes 75, vai começar pagando 75 por mês, você já ganha esses 6 meses de Bling grátis, então nesse começo você vai ter só o custo de Olist, né? Dessa implementação. A gente tem uma mensalidade que às vezes ela pode variar conforme o seu faturamento, mas a princípio, para você começar, paga R$75. Você já tem acesso ao Olist, acesso ao Bling, todo esse ecossistema integrado. Você pode usar no teu ponto de venda físico, você pode usar na sua loja virtual, junto com o List, tudo 360. Quer dizer, eu não sei se existe maneira mais fácil de você vender online e custando tão pouco. Eu não consigo pensar em outra opção. Eu vou te falar, estou desligando aqui, eu vou dar uma olhada nisso, porque meu irmão tem uma loja virtual e, cara, e tem muita mercadoria parada lá, que tá difícil as coisas, meu. Então, ele tem que achar outros mecanismos de venda, meu. Não adianta a pessoa manter o que fazia antes, fazer hoje. O marketplace é um instrumento importante e necessário para ajudar a vender, seja para incrementar a venda, seja para vender algo que está estocado, seja algo que é uma novidade, seja aquilo que negociei com o fornecedor, um produto muito bem negociado, tem uma margem boa, manda ver com o marketplace. Então, é um instrumento espetacular a Olist, tá? Eu acho que são 6 milhões de empresas que podem entrar nesse mercado
e tem dificuldade, tem seus problemas para acessar os marketplaces, o marketplace não aceita, demora para fazer isso. Então, com a Olist, rapidinho, o cara fechou um contratozinho, a Olist vai lá, me manda para 7, 8 lugares rapidamente, meu. E na atual conjuntura, é mais um canal de venda. Então, tem que achar, o lojista precisa achar vários canais de venda para vender e para sobreviver nesse mercado, que cada vez está mais difícil. Exatamente. Pessoal, para fechar aqui, ó, o recado é esse, né? Aproveitem o potencial que o marketplace oferece, mas cuidem muito do feijão com arroz, como o Igor comentou, né? São passos básicos que muitas vezes a gente não se dá conta, mas que são fundamentais e vão fazer toda a diferença para que a gente tenha um alto desempenho nas vendas em marketplace. Igor, mais uma vez, obrigado pela participação, cara, é sempre um prazer poder falar contigo e com toda a equipe da Olist. Sempre aprendo bastante aí com vocês que são especialistas em marketplace. Obrigado pela participação, pelo tempo, assim como o Sidney, direto lá de Israel. Obrigado pela participação aí. Eu que agradeço, desejo muito sucesso e boas vendas para todo mundo. Boa, e pessoal, Valeu. assinem nosso canal aqui no podcast e também no YouTube para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Igor. Obrigado, Gui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.